Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje eu tô com o GCM Latanzi, que é especialista em trânsito. Ele trabalha na GCM de Rio Preto, vai contar um pouco da história dele aqui na Guarda Municipal, o que ele estudou para falar aqui do trânsito. Muito obrigado pela presença, Latanzi, aqui no nosso Poliscast. Ô Márcio, muito obrigado Márcio Martino. E é uma honra estar presente aqui no seu podcast aí, ter acompanhado os episódios aí, para falar um pouco de trânsito. Minha trajetória, né? Sou GCM aí há 18 anos aí no efetivo, desde a primeira turma. E eu sempre gostei da temática, né? Sempre gostei de trânsito, sempre gostei de trabalhar no trânsito, sempre gostei de desempenhar funções ligadas ao trânsito, desde o início. E aí, passar do tempo, a gente foi se aprimorando, fazendo cursos, né? Eu me formei em Direito, me bacharelei e fiz uma pós-graduação em Trânsito e outros cursos diversos aí, né? E hoje a gente tem a honra aí de poder passar instrução para a tropa aí sobre legislação de trânsito já há algum tempinho já aí, né? Desde do concurso, do último concurso aí que a gente está instruindo aí a tropa aí. Bom, pessoal, é isso aí. Antes da gente continuar o podcast, eu vou pedir para que você se inscreva no canal Márcio Martino para você acompanhar uma série de podcasts aí na questão da segurança pública. Até estamos trazendo candidatos agora na época de eleição, policiais de todas as forças policiais, mas dá aquela curtida nesse vídeo para a gente poder espalhar essa informação importante. Hoje a gente vai falar aqui de trânsito, muitas dicas, a questão de autuação. Nós vamos trazer alguns dados da questão de mortes no trânsito, a importância da prevenção também, para que você não sofra acidentes, para que o trânsito flua melhor. E o GCM Latanzi, que está aqui com a gente, eu vou garantir para vocês, lá na Guarda Municipal, todo mundo está com dúvida, liga para o Latanzi, e agora, o que eu faço aqui? Ele é a fera do trânsito da Guarda Municipal, assim como outros que também são estudiosos, mas o Latanzi trouxe essa especialização, esse estudo profundo, né? Antigamente eu lembro que a gente tinha, sim, cursos de trânsito na Guarda, até com outros policiais, inclusive o policial rodoviário, como é que era o nome dele mesmo? O Capelim, que é um grande especialista também. Mas agora você trouxe também para o efetivo, assim... um membro da guarda, né, especialista no trânsito mesmo. A gente vai tentando, é uma disciplina que é muito dinâmica, muda muito, né? Então, ela carece, assim como outras também, né, na área do direito, a área de humanas, né? Ela não é uma coisa exata, é uma matéria humana, então o comportamento muda, as tecnologias, as tendências surgem. E a coisa tem que se adequar, né? A legislação tem que ir se adequando e com isso também a nossa parte aí, que é fiscalizar e auxiliar na segurança e fluidez do trânsito aí, a gente tem que acompanhar, né? Então é uma coisa muito dinâmica, muda muito, a legislação de trânsito muda muito. E quem para na legislação de trânsito de estudar, de acompanhar, o pouco de tempo que para de acompanhar já fica atrasado, já fica defasado, né? Então a gente tem que ir acompanhando sempre, é uma coisa ali, né? Igual um trabalho de formiguinha, vai acompanhando, vai estudando, vão surgindo novas alterações no CTB e nas resoluções, para a gente poder trazer, agregar isso aí para os nossos colegas aí de farda aí, que para poder trabalhar e fazer um bom trabalho na rua, né? Fazer a coisa mais bem feita possível. E aí a gente vai trazer alguns números aí para o pessoal, às vezes, o trânsito, só multa, indústria de multa, a gente vai falar de tudo isso, da importância que tem o trânsito, e para você ver como o trânsito é segurança, o trânsito está totalmente ligado à segurança e é segurança. Vou trazer alguns números aqui e o Latanzi vai complementar. A gente teve mais de 30 mil mortes, né, no Brasil em 2023 por acidente de trânsito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 1.200.000 pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito, com muitas sofrendo lesões não fatais que podem levar a deficiências de longo prazo. Em 2022, 14 estados do Brasil, os sinistros de trânsito mataram mais do que homicídios por armas de fogo. E olha que o Brasil é um país violento, né? O Brasil se mantém entre os 4 países que mais matam no trânsito, de acordo com a OMS.
Enfim, se a gente for falar de números aqui, são assustadores, né? Até de Rio Preto a gente vai falar um pouco. Eu costumo dizer assim, às vezes em palestras que a gente vai, né? É números de guerra. São números de guerra. Você mesmo citou aí, essa fonte é uma fonte fidedigna aí, né? Uma fonte segura. Quase 33 mil mortos no ano passado no Brasil, vítimas de acidente de trânsito. A gente está falando de óbito, de morte. Fora uma estatística aí de aproximadamente 4, 5, até 6 pessoas para cada óbito que ficam sequeladas. E às vezes com sequelas irreversíveis, com invalidez permanente. Fora os outros casos que são graves, mas não são casos de invalidez. Às vezes uma invalidez temporária por um período, depois a pessoa volta, retorna ao cotidiano, e às vezes não chega nem a invalidez, mas fica aí um bom tempo, né? Dependendo dos serviços públicos, ocupando leitos de hospitais, ocupando espaços aí que se o trânsito fosse um pouco mais seguro, seria bem mais tranquilo essa área da saúde. E o gasto, com a máquina pública tem um gasto com isso, né? Perfeito. É uma coisa muito absurda. Número de guerra, 33 mil mortos só no Brasil. E no mundo aí, mais de 1.200.000 pessoas aí. Eu ia falar disso, você falou do gasto, assim, vamos pensar no prejuízo que é quando o trânsito não é seguro. Nós temos o prejuízo das mortes, familiares perdendo pessoas, né, queridas, o trabalho que é parado, né, a pessoa às vezes adquire uma deficiência e precisa se aposentar, e aí em vez de produzir, ela tem que acabar ficando parada, né? Porque é aposentada, porque impossibilita de trabalhar, então o governo vai ter que pagar a aposentadoria. Ou que seja temporariamente, a pessoa se machuca, quebra uma perna, né? Nós temos um guarda, inclusive exatamente, o Sartori, um abraço pro Sartori aí. Sartoro. Melhoras pra ele. E sofreu um acidente de moto, tá parado há algum tempo sem ir trabalhar, quer dizer, o serviço público tá perdendo, a máquina pública está perdendo com o gasto que tem com a saúde, com o gasto no sistema de saúde, com o gasto, às vezes, de pagar um salário para a pessoa, com aposentadoria. Enfim, é um prejuízo econômico e o sofrimento, além de tudo. Né? Prejuízo para ele também, né? Ele, enfim, parado lá, né? Acaba deixando os compromissos e outras coisas que às vezes tem a fazer. Então, é um prejuízo para todo mundo. E muito bem lembrado aí do Sartori aí, né? Um acidente grave, fraturas graves aí, né? E é isso que a gente vê todo dia aí com esses números alarmantes aí, né? E às vezes por uma responsabilidade, né? Porque assim, o trânsito, ele tem as suas regras, né? E se a gente descumprir as regras, né? Geralmente tem aquelas 3 máximas, né? A negligência, a imperícia e a imprudência. E geralmente o acidente acontece por isso. A pessoa tá correndo demais, acaba se acidentando. Tá falando no celular, acaba se acidentando, né? Enfim, nunca é assim, totalmente ao acaso um acidente, né? Raras as vezes, né? Vou te falar assim, uma estatística que a gente tem aí, de fontes seguras também, mais de 90% dos acidentes são causadas por falhas humanas. Por essas 3 situações que você disse aí. Imperícia, imprudência e negligência. E a maior parte desses mais de 90% 92% e qualquer coisa falha humana. E a maior parte por imprudência. E o resto uns 8% seria assim, alguma coisa na via, algum defeito do carro? Falha mecânica, problema na via, falha mecânica. Esse restinho que sobra aí é a parte que não é um erro humano, não é uma imprudência, não é uma negligência, uma imperícia. Se a gente diminuísse pelo menos 90% da falha humana, nunca vai acontecer, mas vamos supor que diminuísse 70%, 50%, quantas vidas, né? 50% já reduziria bastante esse número final aí, né? De mais de 33 mil, mais de 32 mil mortes aí. Perfeito. Latanz, vamos falar de Rio Preto um pouco também. Parece que a frota de Rio Preto é bem grande também, né? Proporcionalmente falando e até nos números gerais aí, muito carro para a cidade, né? É um número até surpreendente, né? E além de tudo também na questão, né, do ônus também, na questão do perigo que é o trânsito aqui, também tá no top aí. Queria que você falasse pra gente esses números. Meio que acompanha, né? A gente tava falando antes dos bastidores aqui,
E a gente que é de Rio Preto, né? Eu que sou riopretense, nascido e criado aqui, a gente parece que não vai passando os anos e não vai percebendo o tanto que Rio Preto cresceu e o tanto que a frota veicular de Rio Preto cresceu, né, Márcio? Eu trouxe uns dados aqui. Rio Preto tem uma frota hoje, até anotei aqui, porque às vezes a gente acaba esquecendo em números aí, a frota de Rio Preto é mais de 431 mil veículos, 431.209 veículos registrados em São José do Rio Preto. E aí a gente leva em consideração ainda, Márcio, os municípios vizinhos, bem próximos de Rio Preto, que são chamados aí, conhecidos como municípios dormitórios, que as pessoas moram, mas trabalham em Rio Preto. A população flutuante. A população flutuante, o movimento pendular de ir e vir todo dia, esse número aumenta mais ainda. Esses 431 mil veículos são veículos registrados em Rio Preto. Fora aí Mirassol, Badibacite, Iguapiaçu, Cedral, Mirassolândia, Piguá. Se a gente for em qualquer rodovia de acesso para essas cidades aqui em volta, nos horários de pico, você vai ver que a gente vê o Washington Luiz parado aí de manhãzinha, no sentido Mirassol, Rio Preto. E à tardezinha no sentido Rio Preto, Mirassol, inverte. E assim nas demais. É bastante movimento e para uma cidade que não consegue, assim, aumentar as suas vias, né? As vias que já existem, que são antigas, não dá para se alargar, não dá para fazer mágica com as vias que já existem, né? As vias novas ainda que surgem, uma via que vai surgir, algum lugar que vai abrir uma via, que o governo entende, até consegue fazer uma coisa mais pensando num futuro maior, numa frota maior ainda, né? Mas é complicado. E na questão do número além dessa frota, né? Você falou 430 mil, mas para a gente ter uma ideia, em que posição nós estamos referente a Brasil ou referente ao proporcional, né? Parece que nós estamos bem... assim, a gente fala e tem gente que não acredita, né? Você tá inventando, de onde você tirou isso aí, cara, né? Não, mas o que eu tô te falando de dados aqui, de fontes aqui, é fonte que qualquer um pode acessar, né? Uma fonte bem segura aí, Fociga do Detran, de São Paulo. Rio Preto ocupa a 30ª posição geral de frota veicular. No Brasil. Em números reais. Brasil. Certo. Brasil. Rio Preto é a 30ª, a número 30, com a maior frota veicular. Em números reais, não é proporcional. Então, tá à frente aí, eu tive a pachorra de dar uma olhadinha no ranking, tá à frente de 8 capitais de unidades da federação. Né? E num universo aí de mais de 5.500 municípios que o Brasil possui. Se a gente levar em consideração o número total, 5.500 municípios, mais de 5.500 municípios, 5.548, alguma coisa assim, 68, não me recordo agora, o Preto ocupa a 30ª posição. E aí, se a gente levar em consideração a proporcionalidade de frota veicular em relação ao número de habitantes, aí piora, o número fica maior ainda, porque aí Rio Preto ocupa a 4ª posição. A 4ª posição proporcional ao número de habitantes, habitantes. É a média de 1,60 e alguma coisa veículos por habitante. É maior que São Paulo, capital. A frota de Rio Preto, proporcionalmente aos habitantes, é maior que a frota de São Paulo. É a 4ª maior no universo de todos esses municípios que eu falei do Brasil aí. E olha que São Paulo tem rodízio de carro, né? Que o pessoal às vezes tem que ter 2 carros, 2 veículos, uma moto, um carro, né? Aqui nem tem essa... Não tem, isso já foi fomentado, mas hoje em dia o poder aquisitivo da população deu uma melhorada aí, a pessoa acaba tendo 2 veículos. Ela tem um veículo com final de placa, e um outro veículo com outro final de placa. A pessoa vai acabar tentando... não é burlar esse, né? É um subterfúgio que a pessoa tem, que ela consegue, a pessoa que tem um poder aquisitivo consegue comprar outro veículo, compra e vai transitar. Não, e eu falo assim, né? Aqui em São Paulo, às vezes a pessoa tem 2 veículos porque ela quer escapar do rodízio. Aqui em Rio Preto, nem rodízio tem, e tem tudo isso de carro. Mas aqui em Rio Preto já foi pensado, fomentado. Eu lembro que eu escutei comentários, murmurinhos de se implantar dentro da Secretaria de Trânsito, mas aí já fomentou isso, de que não adianta, não vai resolver, é paliativo. É uma medida paliativa. Não é a solução dos problemas, não é o ideal.
E esse número, né, 431 mil, se a gente seguir o IBGE, o número de habitantes é um pouco maior que isso só. Quase todo mundo tem carro. O número de habitantes, em 2020, último censo, 465 mil. 464.980 e alguma coisinha de habitantes em Rio Preto. Então, 464 mil, vamos arredondar para 465, para quase 432 mil veículos. Muita coisa. Dá a média que eu te falei aí de 1,6 alguma coisa. E as mortes acompanham também, né? O Rio Preto também é a quarta, né? A gente pensa assim, não, bacana, Rio Preto tá em quarto lugar, nível grande. E quando a gente fala que o Rio Preto tem um trânsito complicado, é real. Infelizmente, esse bônus de ser a quarta maior cidade proporcional na frota veicular e a 30ª do Brasil em números reais, traz um dado negativo que acompanha aí, que também está ranqueada na quarta cidade que mais mata no trânsito no Brasil. É a quarta cidade que mais tem mortes em decorrência de acidente de trânsito do Brasil. E aí o pessoal fala muito na questão das multas, né? Que é muito. Você acha, assim, não sei se temos números, mas enfim, você acha que aqui em Rio Preto existe, realmente, o pessoal usa esse termo, né? Indústria da multa. Você acha que realmente existe uma indústria da multa ou não? Se você trazer um número para comparar, porque, por exemplo, eu quando eu vou para São Paulo, viajo, eu falo, putz, Rio Preto é muito cegado, porque São Paulo, você passa cada esquina, tem radar, tem não sei o que, tem agente de trânsito, não sei o que, aqui em Rio Preto, né? Então, a gente tava até falando, quantos por cento de multa a gente faz, que o poder público faz em relação a quanto existe, né? E aí eu trago essa pergunta, será que Rio Preto realmente fiscaliza tanto? Ou é uma fantasia? Isso aí é uma fantasia, é uma farândula aí, vamos dizer assim, né? E como você bem disse, quando a gente viaja e vai para uma cidade maior aí, na própria rodovia aí, que é a nossa principal via de acesso para a capital aqui, que é o Washington Luiz, a gente percebe o tanto de radar que tem. E quando você chega numa cidade de maior porte, maior que Rio Preto, você fala, Rio Preto tem pouco, não, Rio Preto não tem tanto igual eu pensava, porque você vai em outro lugar que é maior, você vê muito mais. É comum, infelizmente. É utopia a gente achar que se não fiscalizar, não vai ter infração. Você perguntou mais ou menos se tem os dados, se tem... A gente estava conversando mais cedo, eu acredito aí, e assim, acompanhando alguns números, que a gente que não é fiscalizado, ou o contrário, o que a gente fiscaliza, em razão ao que acontece, a gente não fiscaliza 10%. 90% nós não temos condições, não tem material humano, não é visto, não é 10% do que acontece. E se existe a infração, números que pessoas às vezes contestam, com frases, né? Andou há um tempo atrás, você vai lembrar disso daí, circulando em alguns carros, visitei Rio Preto e ganhei uma multa. Uhum. E eu também vi em outros veículos, visitei Rio Preto, respeitei a sinalização e não fui multado. Eu vi dos dois tipos. Tá? O pessoal reclama de seta também, né? Rio Preto ninguém sabe o que é seta. Tinha até um outdoor lá perto do aeroporto, você chegou a ver? Cheguei a ver, sim. Eu lembro que eu bati até foto daquilo lá, mas eu não lembro que troquei de celular, acabei perdendo a foto. Mas, diferentemente, se você dirige numa cidade maior, São Paulo, a pessoa... É comum, dá seta e ela entra, dá seta e entra e flui. E flui. E não tem, proporcionalmente falando, aos números de habitantes, é óbvio, Rio Preto ganha de São Paulo nessa questão de mortes no trânsito, proporcionalmente, obviamente, ao número de veículos. Então, eu discordo aí, né, dessa construção aí que Rio Preto é a indústria da multa. Não existe indústria da multa. Existe a indústria da imprudência e do desrespeito à fiscalização de trânsito. Se existe a multa, é porque existiu a infração. Ninguém fica inventando
infração, inventando autuação, multa para pessoas que não cometeram. Isso é uma coisa inequívoca. Não... É lógico, é ser humano. Às vezes acontece às vezes de errar, mas não que foi inventado, que foi aumentado, que foi... Sim. E você acha que falta conhecimento para a população? Você que tem mais experiência nisso, tipo, eu tô fazendo aqui, mas eu nem sabia que isso era multa, ou faz porque, eu sei que é, mas eu quero usar meu celular, eu tô com pressa. O que você acha que é mais... É complicado, né? A gente fala, às vezes a gente fala também aí, né, em algumas palestras aí de direção defensiva, de segurança e tal, então a gente às vezes fala algumas coisas que mexem um pouquinho, né? E tudo vai... Exato, se o motorista fosse um motorista que aplicasse mais uma direção defensiva, os números seriam muito melhores. Mas o desrespeito, a pessoa sabe, ela é habilitada. Às vezes, uma pessoa ou outra que se habilitou já há algum tempo, que já passou um tempo e já é habilitado, às vezes acaba esquecendo alguma coisa, talvez, pode ser. Mas o principal, o trivial ali, o básico, a pessoa sabe. A pessoa sabe que está fazendo errado. Né? Muitas vezes ela tenta burlar o sistema, mas às vezes não consegue. Né? Mas quantas vezes essa pessoa burlou o sistema e não foi fiscalizada? E aí chega um momento que ela foi fiscalizada e ela quer descarregar toda a culpa ali no agente que está lavrando o auto de infração, ou até no próprio outro condutor. Que é meio estatístico também, né? Assim, às vezes uma pessoa pode dar um azar. Puta, nunca mexi no celular e na hora que eu mexi eu deparei com o guarda. Mas geralmente, se a pessoa mexeu no celular e levou aquela autuação, geralmente é um hábito dela. Ela mexeu umas 30 vezes para uma vez ter sido vista, né? Exatamente, é o que eu acabei de falar. Quantas vezes a pessoa praticou aquela conduta e não foi fiscalizada, né? E passou impune. E aí, uma vez que ela foi fiscalizada, ela quer descarregar toda a raiva do mundo e muitas vezes a gente escuta, né, na rua aí, vai prender ladrão, né? Você já deve ter escutado também. Sim. Aí, né? Eu sou trabalhador, eu tô trabalhando, né? Eu tô trabalhando, pô, amigão, eu tô trabalhando, eu falei, eu tô vendo que você tá trabalhando, né? Mas eu também tô, e o teu trabalho tá numa situação aí que você tá irregular com o veículo aí, cara. E trazendo risco para outra pessoa, né? Colocando em risco, gerando risco à segurança e à fluidez aí do trânsito. O pessoal entender aí, né? Aliás, quem tiver desconhecimento aí do trânsito, do código de trânsito, hoje a gente vai tirar muitas dúvidas aqui, a gente anotou, espero que dê tempo de falar de tudo aí, mas a gente vai tirar algumas dúvidas que a gente estava conversando antes, né, aqui nos bastidores, do que pode surgir, assim, de pessoas com dúvida, mas eu queria que começasse assim, nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que às vezes o pessoal pergunta, mas tal multa no município, é assim, é assado... O Código de Trânsito Brasileiro, né? Tudo que regula o trânsito tem que vir numa norma nacional. Não pode, uma cidade é mais rígida, outra é menos, né? Queria que você falasse disso um pouco. Exatamente, né? O CTB significa Código de Trânsito Brasileiro, então ele tem validade em todo o território nacional. A Lei 9.503, ela vale para todo o território nacional. Não tem essa de você falar que aqui em São José do Rio Preto a pessoa ela pode fazer tal coisa ou ela não pode fazer, mas que a gente escuta de vez em quando aí. Às vezes mas no litoral a pessoa pode andar lá sem capacete, com a moto, com a motoneta, que lá não dá nada, não tem problema, ninguém fiscaliza. Por que aqui fiscaliza? Porque não, esse tipo de veículo aqui não precisa, lá onde eu moro não precisa. Eu já ouvi isso já. Né? E aí eu perguntei pra pessoa, mas você mora no Brasil? Porque o Código de Trânsito é brasileiro, ele vale em todo o território nacional. Se você morar fora do Brasil, aí vai valer a lei lá do seu país, mas aqui, né, a validade é geral, é ampla. E uma alteração, ela tem que ser feita via Congresso, via os trâmites legais aí, né, através dos nossos representantes, os nossos deputados, os nossos senadores que nós elegemos lá, e aí eles vão discutir, logicamente, entre os especialistas, com o CONTRAN junto, né? E chegar num denominador comum para
para uma determinada situação, mas é só a União tem competência para legislar sobre trânsito, né? O município não pode legislar sobre trânsito, principalmente no tocante a infrações. O município não pode criar uma infração, não pode criar um tipo de vaga de estacionamento, por exemplo, que é muito comum, que as pessoas acham que pode. É só a União, através do Congresso. E tem essas vagas, né, criadas assim, né? Existe. A gente vê umas placas por aí, vaga do autoridade X. Agora tá um pouco menos, né? Agora tem que estar um pouco menos. Mas antes de 2008, aí, da resolução, tinha bastante, né? Tinha vagas para usuários da farmácia, usuários do despachante, enfim, vagas para moradores do edifício. Em frente ao edifício tinha uma vaga lá específica, com uma placa. Vaga do fórum. Vaga do vereador. Exatamente. Vagas para algumas autoridades que a legislação hoje ela não permite, né? Ela traz um rol taxativo das vagas especiais e esse rol é o que pode ser implantado na via. Né? Cada município tem a prerrogativa de escolher onde vai colocar determinada vaga. Isso é prerrogativa da autoridade de trânsito aqui, local. Porque cada município tem sua geografia e tem a sua distribuição aí, né, de vias, enfim. Cada município tem suas peculiaridades, a gente costuma falar. E aí é competência da autoridade local determinar onde vai implantar determinado tipo de via, onde vai proibir estacionamento, onde vai permitir uma vaga, mas dentro daquelas do rol de uma determinada resolução, que é a resolução 965 de 2022. E para o pessoal entender, essas vagas que não existem no código, elas não estão passíveis de autuação, né? Se alguém parar ali, não vai ser autuado, porque parou na vaga do fórum, do vereador, Exatamente. Quem aplica a fiscalização tem que agir ali, né, dentro da legalidade. É um princípio da administração pública, é um princípio da legalidade, o princípio da legalidade estrita. Então, nós só podemos fazer aquilo que a lei determina. Então, se a vaga está em desacordo com a legislação, ela não existe, ela não tem valor jurídico, eu não posso fiscalizar alguém que descumpre uma coisa que não está prevista em lei. Né? É aquela coisa que, né, nós que fiscalizamos, servidores públicos, só podemos fazer aquilo que a lei determina. E o cidadão comum, tudo que não é proibido. Pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Perfeito. Vamos falar então diretamente assim de algumas legislações aí. Teve algumas mudanças, eu queria começar por aí. Parece que a questão da vaga de deficiente e idoso, né? Teve uma mudança aí, né? Recente, de questão de placa. Como que é? Explica para nós. Sim, teve sim. Em 2022, a resolução foi alterada, a resolução que trata dessas vagas especiais, e a vaga de deficiente físico e idoso, elas estão nesse rol, elas existem legalmente já faz algum tempo, mas em 2022 ela sofreu uma alteração. E a novidade foi aí a oportunidade do órgão de trânsito deixar de colocar uma placa para sinalizar essa vaga. Tá? Então, na alteração da norma, veio assim que o órgão de trânsito será dispensado da implantação da placa. Então, ele pode colocar, se ele quiser. Pode colocar uma placa, se ele quiser. Mas se ele não quiser, ele não precisa. E isso a gente sabe, né, Martino? Influencia em custo, né? A placa, aquela coluna de ferro, a placa em si, o custo da implantação, a montagem, tudo tem um custo. Então, se o órgão de trânsito pode deixar de implantar e simplesmente fazer a pintura de solo, porque antes da alteração precisava da pintura e da placa. Agora só a pintura. Agora, de 2022 para cá, só a pintura de solo já é o suficiente para a gente poder fiscalizar. Inclusive, eu não sei se você vai pegando o gancho aí, se você ia citar essas vagas que ficam localizadas dentro de supermercados e shoppings, que também podem ser fiscalizadas e também não precisam mais de placas. Mesmo sendo no particular, ali no estacionamento, o pessoal às vezes acha que não é, exatamente. Não é público, então, não pode ser fiscalizado, né? Às vezes teu público que estiver assistindo aí, né, vai achar que a gente está lá dentro do Rio Preto Shopping Center, ou sem fazer propaganda aqui do Plaza, do Iguatemi, qualquer shopping, Shopping Norte, ou dentro de grandes supermercados aí que tem essas vagas, que ele, mas aqui dentro ninguém fiscaliza.
Existe a fiscalização, sim. A gente é acionado para fiscalizar por pessoas que têm a credencial, né? Que estão autorizados a usar essas vagas. E eles chegam lá, tem veículos que não têm o cartão, eles chamam e a gente vai lá e fiscaliza. E o condomínio fechado, o prédio, o condomínio também, né? Estacionamento. Também. Tem rua, tem sinalização de trânsito. Exatamente. É público. Principalmente as que estão lá no rol da 965, né? Que estão dentro daquele rol das vagas especiais. Se tiver fora, que não exista, aí tudo bem. Mas se tiver dentro, pode ser um condomínio fechado, pode ser um prédio público de uma UPA aí, que a gente vê também esse tipo de sinalização numa UPA da vida, ou dentro do estabelecimento privado de uso coletivo, ou na própria via pública. Pessoal dos condomínios aí, talvez, pode ser que tenha bastante gente assistindo, né? A gente às vezes recebe dúvida, eu aqui no condomínio tem um lugar aqui, geralmente, o que acontece muito, assim, às vezes a gente vê que, como você já disse, que já pode fiscalizar dentro do condomínio perfeitamente, a viatura entra ali e pode fiscalizar o trânsito, mas às vezes o pessoal emplaca errado, tem algum detalhe, né? E sempre tem que estar correto essa sinalização. Você falou do caso da sinalização de solo deficiente, mas tem outros casos que às vezes a placa está colada na parede, né? Enfim, até no condomínio lá da Natália, tiraram, não sei se me falaram, não sei se é real, aqueles cavaletes que eles põem no meio da rua, né? Que coloca aquilo ali, diz que não pode, porque é uma rua normal, né? Exatamente. Bom, independente de ser condomínio ou não ser condomínio, ou ser dentro de um shopping, de um estacionamento de shopping, ou na via pública que a gente conhece aqui na rua, nessa rua aqui, onde a gente está agora aqui, a sinalização ela tem que estar dentro do padrão. Então, para a gente poder fiscalizar, a vaga tem que estar sinalizada dentro do padrão. Tem que ser o desenho padrão, que é um padrão internacional do desenho do cadeirante, por exemplo. É um desenho que é conhecido no mundo inteiro como um desenho para uma pessoa portadora de necessidades especiais ali. Então, se a sinalização, seja de solo, seja a placa, se ela estiver dentro do padrão, a gente fiscaliza. Se ela estiver fora do padrão, aí a gente, por força de lei, a gente também deixa, às vezes, de fiscalizar, mas a gente informa a Secretaria de Trânsito para que ela cobre nesses... Se for um shopping, um supermercado, para ela cobrar que vá um fiscal de postura lá exigir a alteração daquela sinalização. E se for na via pública normal, aí é a responsabilidade do próprio órgão de trânsito aqui, da Secretaria de Trânsito, aí a gente já costuma colocar no relatório, pedir para que seja sanada a irregularidade ali, ou a sinalização tá ruim, tá falha, tá apagada, a gente pede para ir lá refazer. Às vezes demora uns dias, porque é muita coisa para ser feita, e pouco material humano, né? Então demora um pouquinho às vezes, mas faz. Perfeito. Teve alguma alteração questão do deficiente, de aumentar essas vagas especiais, aumentar... Não lembro se tinha alguma coisa, não sei se de espectro autista, grávida, não lembro se teve alguma alteração nesse sentido ou não. Não, tentou-se aí, né? Na verdade, né? Tentou-se. O verbo errado, tô conjugando o verbo errado aqui. Tramita no Congresso alteração para projeto de lei para se alterar o CTB e incluir, por exemplo, a vaga para quem tem espectro autista, uma vaga própria, tá? Isso tramita no Congresso, mas ainda não tem nada aprovado, tá? Não tem nada certo. Então, eu já vi, passo isso em instrução para os colegas, né? Locais aqui em Rio Preto que já estão sinalizados com essa vaga e ela não existe. Dentro da legalidade, ela não existe. Entendi. Então, se o teu ouvinte tem alguém familiar que tenha síndrome do espectro autista e vá usar uma vaga dessa que tá lá pintada e chega lá, tá ocupada por um veículo e ia chamar uma viatura, para ela não se surpreender se o policial que for atender lá não tomar as medidas cabíveis, porque não se deve tomar as medidas cabíveis, como eu falei há pouco, de um local que está sinalizado fora da regulamentação, fora da legislação, do ordenamento de trânsito. Certo. E o pessoal entender. Existe essa tramitação, mas ainda não foi aprovado. Tanto para gestante quanto para pessoas que têm síndrome do espectro autista, mas ainda não foram aprovadas. A síndrome do espectro autista, se a pessoa procurar o poupa-tempo e ela comprovar com o laudo médico, a pessoa vai conseguir
o cartão, a credencial do deficiente físico. E aí ela pode usar a vaga do deficiente físico. Certo. Mas a vaga para espectro autista ainda não existe. Tá. A questão do parar e estacionar, que acho que é uma coisa que é útil de saber, né? Qual que é a diferença de parar e estacionar e nessas vagas que às vezes o pessoal acha que não pode parar, na verdade você só não pode estacionar, né? Eu costumo brincar aí com os colegas, né? E a gente percebe que é um daqueles pontos que você citou, de que a pessoa às vezes não sabe, né? Ou porque faz tempo que se habilitou e esqueceu, e é uma coisa que a pessoa não estuda sempre, mas é bom que o condutor tenha isso em mente, né? A diferença de estacionar e parar, ou de parar e estacionar. Além da placa, a placa que proíbe uma conduta é a placa de proibido estacionar. Ela proíbe só uma conduta. É aquela placa que tem o E com só um corte só. Tá? Ela proíbe só a conduta de estacionar. A placa que é o mesmo E com duplo corte, com um X nela, preto, é a placa que proíbe as duas condutas. Proíbe a conduta de parar e estacionar. Né? E aí a gente traz uma definição rápida, de forma rápida aí, que é bom que o condutor tenha isso em mente e relembre, né? O que é parar e o que é estacionar? Porque ele vai ver a placa, bom, essa é proibido estacionar. Então parar eu posso, mas o que é? A confusão na cabeça das pessoas é geralmente isso, o que é parar e o que é estacionar. Parar é o tempo estritamente... Isso é uma definição legal, prevista no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Parar é o tempo estritamente necessário ao embarque e desembarque de passageiros. Isso é a definição de parada. É o tempo estritamente necessário ao embarque e desembarque de passageiros. E o que é estacionamento? Se você pegar a definição do mesmo anexo 1, você vai ver que é exatamente o contrário da definição de parada. Lá na definição de estacionamento vai falar, é o tempo superior ao embarque e desembarque de passageiro. Essa é a definição de estacionamento. Então eu prefiro ficar com o conceito e a definição do que é parada. E ter isso bem explícito na mente, bem intrínseco, bem gravado na mente do condutor. Parada é estritamente necessário o embarque e desembarque de passageiros. E o resto é estacionamento. Inclusive uma operação de carga e descarga. Por força do anexo 1 também é considerado estacionamento. Então eu fico com a parada. Eu sei o que é parada, eu sei o que é estacionamento. Porque se eu não estiver fazendo parada, eu estou fazendo estacionamento. E aí entra a parte que você falou ali, né? Tem as placas que proíbem só o estacionamento, você pode parar para embarcar e desembarcar um passageiro. Existem várias aí na cidade aí que a gente vê. Né? Na rodoviária mesmo é muito comum. Tem um bolsão ali que é para motoristas de aplicativo ou um familiar, um amigo que vai deixar alguém ali. Tem a placa lá, R6A, que é a placa que só tem um corte que proíbe o estacionamento. Mas a parada para eu embarcar um familiar ou embarcar um passageiro, ali eu imobilizei meu veículo, velocidade zero. O passageiro entrou. Eventualmente eu desço, pego a mala, coloco no porta-mala, monto no carro e vou embora. Eu não cometi infração. Se a placa for a placa com corte só, que proíbe o estacionamento. Independente se eu desligo o motor do carro ou não. Agora, se eu não estou desembarcando ninguém e estou lá dentro do carro, com o motor ligado, ar-condicionado funcionando, esperando chegar o ônibus que vem vindo de São Paulo, mas não chegou ainda, tá chegando em Rio Preto, entrando lá longe, 10 km de Rio Preto. O cara já tá lá esperando na vaga, ele tá estacionado, ele não tá embarcando, desembarcando ninguém. E aí, indo um pouquinho mais além sobre as vagas especiais que você falou, que são vagas que permitem o estacionamento, por exemplo, deficiente físico, idoso, carga e descarga. Permite a parada, né? Táxi, exato. Essas vagas especiais, ela não proíbe estacionar. Parar. E nem proíbe parar. Entendi. Ela não proíbe nenhuma das duas condutas. Ela não tem corte nenhum no E. É o E sem corte. O que significa o E sem corte nenhum? Estacionamento regulamentado. Porém, estacionamento regulamentado para algumas circunstâncias. Deficiente físico, idoso, para aquelas pessoas especiais. Só que se eu parar o meu veículo ali, não tem infração. Como você bem disse. Eu parei, desembarquei uma pessoa e saí na vaga do deficiente físico. Eu não cometi infração. E muita gente não sabe, muita gente
se perde ali, né? O que não eu não posso estacionar na vaga do deficiente físico se eu não for um deficiente físico, ou se eu não for um idoso. Mas parar para embarcar um passageiro, ou desembarcar um passageiro e sair do meu veículo, usar a definição correta da parada, do anexo 1, eu não cometi infração. E não vai ser autuado. Só vai ser autuado se deixa de praticar o embarque e desembarque, extrapola o tempo para o estritamente necessário para embarcar ou desembarcar alguém. Vou dar um exemplo. O motorista de aplicativo chega na rodoviária. Ele deixa um passageiro. Ele já recebeu. Foi pago pelo cartão. Aí ele fica mexendo no aplicativo dele, zerando a corrida para cair outra corrida para ele. E ele fica esperando ali outra corrida ali. Ele não quer sair dali da rodoviária, porque é um lugar de grande fluxo. Já aparece uma corrida para ele. Ele já está estacionado. Aí ele já está passivo de ser autuado lá naquele local. Perfeito. A questão do celular, né? Que é bastante usado hoje no trânsito. Não sei, talvez seja uma das mais... Claro. Umas infrações mais que se comete e talvez a mais, não sei. Vocês que tem um número melhor aí. E uma das mais perigosas também, porque você perde a atenção no trânsito quando você está mexendo. Eu falo ainda que se tem a questão do falar, já perde um pouco da atenção. Se você olhar a tela, piorou, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da questão do celular, principalmente na questão da dúvida que eu vejo, né, da questão da parada, né? Não é nem parada, é a interrupção de marcha, né? Exatamente. Tô no semáforo, agora eu tô parado aqui, então eu posso mexer no celular? É isso que o pessoal às vezes confunde, né? Confunde, é perigoso, como você citou. É a infração aí hoje que está trazendo mais risco de acidentes. Ela está se comparando aí com embriaguez ao volante, ou até já está ultrapassando embriaguez ao volante a nível Brasil, de causador de acidente, tá? Em potencial risco de acidente. E principalmente com o advento de smartphones que a gente digita, né? Porque antes a gente só tinha aquele celularzinho que só falava, né? Só ligava. Mas aí com os smartphones, a internet, e hoje é tudo, é muito maior o risco da pessoa tirar a atenção ali. E dependendo da velocidade, chega a percorrer aí vários metros sem ter atenção na frente, né? E aí, exatamente como você disse, tem muitas pessoas que não têm noção de que existem aí as autuações para quem dirige veículo segurando o telefone celular, dirige veículo manuseando, que seria o equivalente a pessoa estar digitando no celular ali. Mandando um áudio ali. Segurando, às vezes mandando um áudio aqui, ou às vezes digitando mesmo, né? Que é pior ainda, né? A pior conduta ali é digitando, né? Tá? E a pessoa às vezes não sabe. E o que é pior, a pessoa não sabe, às vezes, que quando ela imobiliza o veículo, né? Você bem disse aí, né? Tá parada é o termo vulgar, né? Porque parada, a gente já viu o que é parada. Parada é só para descer passageiro. Quando a gente imobiliza o nosso veículo no semáforo, esse termo correto é o que você disse. A gente está em interrupção de marcha, velocidade zero. Interrompeu a marcha por razão de alguma circunstância. Um semáforo, um pare, um acidente, né? E a primeira coisa que a gente vê, que é muito comum, a pessoa pegar o celular e começar a digitar. Tá a caminho do trabalho, tá mandando mensagem para familiar, para o patrão, ou tá quem mexe com vendas, tá mexendo com o cliente, tá vendo foto, tá escutando o áudio. E a pessoa acha que ela, ali naquele momento, que ela tá com o veículo imobilizado em velocidade zero, em razão da obediência do semáforo, ela não tá cometendo infração. E ela está cometendo infração, passível de ser autuado, tá? Ela está em trânsito, ela está na direção do veículo, ainda que por aquele momento circunstancial esteja com o veículo imobilizado em velocidade zero. Tá? Mas ela tem que manter os níveis de atenção do mesmo jeito. Porque às vezes é comum, você já deve ter visto isso, muitas vezes, a gente para no semáforo e a pessoa não viu que a viatura está próximo. O semáforo abre e aquela pessoa não sai. Você chega perto, a pessoa está no celular, está mexendo no celular. Então, isso, a pessoa acha que ela pode mexer no celular enquanto o trânsito está ali interrompido em razão do semáforo. 90% ou mais das pessoas acham que não tem infração. E tem infração. A infração é a mesma. Tá segurando ou tá manuseando.
E a questão também não é nem só da mão. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu tô falando no celular aqui, com fone de ouvido, não tô segurando nada, porque além de você segurar, atrapalha um pouco, mas eu acho que o mais atrapalha é a questão da atenção, né? Porque às vezes mesmo que eu não tô digitando, né? Você pontuou bem aí, a digitação, que é o pior, mandar um áudio, mas mesmo a pessoa lá tá conversando com uma pessoa no celular, né? Aquela pessoa que tá do outro lado não sabe que você daqui a pouco vai ter que frear, que daqui a pouco você vai ter que tomar uma atitude e não vai ficar blá 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 blá, blá e você tendo que prestar atenção na conversa. Exatamente, né? Os especialistas, eu já li vários artigos aí, é isso mesmo, tira a atenção da pessoa. Mesmo se ela estiver usando o Bluetooth do carro. Mesmo pelo Bluetooth do carro, cabe infração de trânsito. É difícil do agente fiscalizar, porque se a pessoa tiver com o ar ligado, os vidros fechados, ela pode estar ouvindo uma música, a gente não sabe, a pessoa pode estar cantando sozinha, feliz, indo trabalhar, e a gente que fiscaliza realmente, é difícil de visualização. Mas já aconteceu de eu parar no semáforo, trabalhando na viatura moto, e ver que a pessoa estava conversando, utilizando o aparelho celular pelo Bluetooth. Cabe infração do mesmo jeito. Porque é exatamente aí que entra, onde os especialistas e estudiosos entenderam que tira a atenção. Mesmo você não estando olhando para a pessoa, você está conversando, o fato de você estar conversando está te distraindo com relação ao que pode vir a acontecer no trânsito ali. E cabe a autuação do mesmo jeito. Tá? É porque a pessoa não sabe que você está... Vamos supor, tem que fazer uma freada brusca ali. O trânsito parou de uma vez, uma criança passa, aí ela vai continuar falando. Exatamente. Esse é o X da questão. Perfeito. Então, falamos de celular, falamos de estacionamento, canteiro central. Muita gente para no canteiro, né? Isso a gente passa muitas vezes no dia a dia aí, né? Que até podia trazer aquela brincadeira, né? Eu sou guarda municipal e eu sempre escuto, né? Aquela coisa, eu parei no canteiro, mas não tem placa aqui de proibido de estacionar, né? Algumas infrações, algumas situações, né? Algumas situações o legislador foi muito sábio em não determinar a obrigatoriedade de placa, né? Porque a placa, ela gera um custo, ela gera uma poluição visual, tá? Ela é um obstáculo na via para um deficiente visual, por exemplo, que está numa calçada e aí tem uma placa ali. Enfim, mas algumas circunstâncias, por força de lei, em razão do CTB, não precisa de placa para ser considerada uma infração, tá? Nós temos 8 aí, salvo engano, situações, e eu te dou alguns exemplos rápidos aí de que não precisa de placa. Uma delas é a que você disse aí, que é estacionar ao lado sobre o canteiro central ou ao lado do canteiro central. Outra que aí vai ficar mais óbvio para o ouvinte entender o porquê que não precisa da placa e é por força de lei. Mas por que colocaram desse jeito na lei? Que não precisa de placa e outras precisam. Estacionar em rodovia, na pista de rolamento de rodovia. Se a gente fosse colocar placas de proibido estacionar em rodovias, em todas as rodovias do Brasil, a cada tantos metros uma placa, você imagina o custo operacional disso? A poluição visual. E o custo de dinheiro. O custo de dinheiro ao erário. Então, isso aí é lógico, é por lógico. E aí, estacionar em guia rebaixada. Se cada guia rebaixada de entrada e saída de uma residência, de um imóvel, de um comércio, tivesse que ter uma placa, em cada faixa de pedestre, tivesse que ter uma placa que é proibido estacionar na faixa de pedestre, em cada esquina. É proibido estacionar na esquina. Então, o legislador, acertou muito quando, na elaboração, ele não exige placas para determinadas situações. Por exemplo, essas que eu citei para você. Não precisa colocar placa. Não precisa de placa. Por si só já é infração. E isso o condutor aprende quando ele se habilita. Habilitado. Ele tira a habilitação. Mas, às vezes, a pessoa, né, faz um tempo que se habilitou e acaba esquecendo. Então, vale lembrar aqui, fica a dica aí para os ouvintes aí, de que algumas situações, a exemplo do estacionar ao lado de canteiro central, não precisa de placa para proibir. E é o contrário. Quando o poder público quer permitir que alguém estacione por alguma circunstância, e eu vou te dar um exemplo rápido, ele coloca a placa que ali é permitido. É aquela aí sem corte nenhum. A exemplo ali na Avenida Jamil Félix Kfouri, próximo do Hemocentro, um grande fluxo
de pessoas necessitando de serviços de saúde ou até doar sangue, fazer uma ação honrosa demais, e não tem vagas. Então o poder público recentemente lá alterou, o secretário de trânsito permitiu estacionar mas foi recente, não tinha, Recente. Então, olha lá, no Hemocentro, ó, pessoal, Secretaria de Trânsito alterou. Acertou, o secretário de trânsito, a Mauro Hernandes, acertou ali em fazer essa mudança. Permitiu estacionar no canteiro central, porém proibiu estacionar do lado direito, dos dois lados. Até porque, e acertou também, porque tem muitos prédios e muita entrada e saída de veículos. Então, na guia rebaixada, já não pode estacionar. Uhum. Então, ficava muito picado, sabe? Uma vaguinha e uma garagem, 2, 3 garagens. Então, acertou. Proibiu do lado direito estacionar, é proibido parar e estacionar do lado direito, na Avenida Jamil Félix Kfouri. E no canteiro central é permitido até lá embaixo, na última quadra. Aí da última quadra, onde tem uma escola e já tem um semáforo, aí não pode. Aí colocou placa de proibido. Tá. Bom, vamos trazer umas notícias boas também pro espectador aqui do Poliscast. Teve uma alteração também, a questão de um desconto aí que você comentou comigo. Se você aderir antes de levar a multa, né, ou a autuação, né, no caso, no SNE, né? Explica pra gente, enfim, explica pra nós o que é esse desconto aí. Exatamente aí. SNE, Sistema de Notificação Eletrônica, tá? Isso é uma inovação, né? Não é tão recente assim, mas aqui em Rio Preto porque aqui em Rio Preto demorou um pouco em virtude de acertos burocráticos com até o próprio Detran São Paulo, né? Mas hoje já está em vigor, implantado em São José do Rio Preto. Tá? O que é o sistema de notificação eletrônica? É a troca do papel que você recebia na sua casa informando que foi multado por uma notificação eletrônica. O próprio nome já diz. Tá? Então, a pessoa que tem, através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, tá? A pessoa baixa o aplicativo, e é um aplicativo do governo federal, gratuito, ela se cadastra, e aí depois lá dentro do aplicativo, ela vai no local lá e ela vai se cadastrar no sistema de notificação eletrônica. Ela se cadastrando no sistema de notificação eletrônica, se ela levar uma multa aqui em São José do Rio Preto, ela vai receber uma notificação eletrônica, ela vai entrar no link da multa, e se ela reconhecer que realmente ela estava errada e abrir mão de entrar com recurso, ela abre mão de entrar com recurso, e em troca ela tem um desconto de 40% do valor. Tá? E é um desconto considerável, dependendo da situação. 40% Ela paga... O CTB fala o contrário, né? Ela pagará 60% do valor da multa. Que trocando em miúdos, ela vai ter um desconto de 40%. Só que ela tem que se cadastrar antes de levar a multa. Ela não pode levar a multa, eu vou me cadastrar. Fico sabendo que existe isso, eu vou me cadastrar. E para aquela multa que ela já levou, ela não vai ter o desconto. Para as próximas, ok. Certo. Uma outra forma também de, às vezes, você tem uma chance, né, digamos assim, que o CTB traz. É a questão de mudar, às vezes, uma multa. Não pode ser uma multa gravíssima, né? Você pode mudar a sua autuação, acho que tem até média, né? Para advertência. Leve e né? média, isso. Tem esse recurso aí, né? Tem também. Existe essa possibilidade, né? O artigo 267 do CTB traz essa possibilidade da conversão da multa, que a gente chama de penalidade de multa, conversão da multa em advertência, que também é uma penalidade. Advertência por escrito, tá? Em algumas situações, e eu vou rapidamente aqui descrever para você, tá? Nas autuações leve e média, tá? E desde que essa pessoa não tenha outra multa nos últimos 12 meses no prontuário dela. Então, se você não tem nenhuma multa no seu prontuário e você leva uma multa, tá? Enquadrada ali na categoria leve ou média, né? Se ela for leve ou média, você tem direito, e essa alteração aí também foi uma alteração recente, tá? Você tem direito desde que você não tenha nenhuma outra multa, nenhum ponto, nada no seu prontuário nos últimos 12 meses. E aí você vai lá, preenche lá no Detran ou no Poupa Tempo, vai no local adequado lá dentro do Poupa Tempo, você vai ser canalizado lá no balcão. Você vai preencher, tudo dá para fazer tudo online também, é tranquilo, tá?
e você consegue aí converter, não paga nem o valor, não paga o valor da multa e não tem pontos na sua CNH. Fica zerado. Só que nos próximos 12 meses você não vai conseguir. 1 ano de castigo. Não vai conseguir de novo, porque você já usou o subterfúgio aí uma vez. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do porte da CNH e do documento do veículo mesmo, né? Sim. Não é tão recente, mas tem a questão agora de você não precisar, às vezes, portar o documento. Explica para nós, assim, como que funciona. É uma alteração que ela passou a vigorar em 2020, né? No CTB. A Lei 14.071 trouxe essa possibilidade aí. Hoje, com o advento da tecnologia aí, do jeito que a gente está avançado aí, a gente tem duas formas. O CTB ele prevê duas formas do porte da CNH e do documento do veículo. Tanto faz um ou outro, tá? É a mesma situação. Tá? Foram leis diferentes que fizeram essas alterações. Primeiro foi o documento do veículo, depois veio da CNH. Mas hoje são iguais. Então hoje você pode portar o documento, a CNH física, a CNH que a gente conhece, papel, aquele papel moeda, que tem um custo também, operacional, tudo lá. E você pode portar no formato digital, através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Tá? E esses dois tipos de porte, esses dois são portes válidos, aceitos em todo o território nacional. Está dentro da legalidade. Se eu mostrar para o policial a minha CNH digital, ele é obrigado a aceitar. Ele tem uma outra ferramenta de um aplicativo para fiscalizar aquela CNH digital, para nem colocar a mão no celular da pessoa, e eu vou ver se está ok com os dados da pessoa. Tá? Mas tem uma outra possibilidade da pessoa não estar portando nada. Por exemplo, ela... Acabou o celular, a bateria do celular. Hoje em dia você tem o cartão de crédito aqui, você tem tudo aqui. Você deixa sua carteira em casa e sai com o celular para ir comprar alguma coisa no mercado de carro. E aí você está indo e você é alvo de uma fiscalização. A viatura te para lá, um bloqueio, você caiu no bloqueio lá. E você é abordado, o policial fala, o documento de habilitação, você pega o celular, senhor, eu tenho formato digital. Ok, sem problema, pode abrir para mim. Aí você vai abrir e você vê que o seu celular acabou a bateria. E aí você não está portando. Mas você é habilitado. E o documento do seu veículo está em dia. Tá? A lei faculta ao condutor não ser autuado quando no momento ali da fiscalização, se você não estiver portando nem a física e nem o digital, que é o caso do exemplo que eu falei, o policial ter condições para consultar através do sistema informatizado que você é habilitado e que o documento do veículo está certo. Tá? Eu, agente, vou fiscalizar você. Você está sem, acabou a bateria e está sem a carteira. Eu vou colher seus dados. E aí você tem que passar seus dados de forma correta para mim, que se você passar dados de outra pessoa, você pode estar incorrendo numa falsidade ideológica, em outro crime. Você passa seus dados, eu vou consultar através do meu sistema informatizado, via rádio ou via tablet da viatura, se tiver, dependendo do órgão, e eu vou ver que você é habilitado. E aí não tem multa. Eu sou obrigado a aceitar por força de lei, tá? O CTB hoje, ele preconiza dessa forma. É aceito a física, é aceito o digital. E se você tiver sem as duas, eu tenho que consultar seus dados. Mas eu oriento os ouvintes, os colegas aí, familiares inclusive, a portarem. Porque pode acontecer no momento de uma fiscalização aí, de dar uma pane no sistema e o policial não ter como acessar. E aí você está passivo de ser autuado. Inclusive, a pessoa pode ter no celular, mesmo offline, né? O aplicativo... sim. Não... Muito bem lembrado. Esse aplicativo, o Carteira Digital de Trânsito, ele funciona offline. Não precisa estar conectado à internet para você acessar seus dados e mostrar ali no momento da abordagem. Tá? Perfeita a colocação. Legal. Bom, falamos aqui, teve também uma alteração recente da questão daquelas motos artesanais... placa artesanal, na verdade, né? Moto artesanal, não. Placa artesanal, questão de circulação. Antigamente o pessoal a gente abordava, né? Aquela moto com placa artesanal, já tá com parte do chassi suprimido. Aquela velha moto de leilão, sucata, né?
que às vezes a pessoa, qual que é o problema de andar com isso aí? O problema é que não tem identificação de quem que é, né? A pessoa pode cometer um crime com aquilo ali e fugir, ninguém nem saber de quem que é, enfim, muitos problemas. Mas aí agora parece que você só andar com aquilo ali, você também tá cometendo um crime, né? Exatamente. É uma alteração não tão antiga, uma alteração recente até da norma aí. E já uma alteração do Código Penal, né? Não foi nem a alteração do CTB propriamente dito. E aí a gente fala, realmente, você bem observou, Martino, o cara que ele tá transitando com um veículo desse aí é uma série de consequências, né? Primeiro que ele não tá recolhendo tributo, não tá recolhendo imposto, não tá recolhendo taxa nenhuma ali. E todos nós que andamos dentro da legalidade, com os nossos veículos, a gente recolhe, tá? Mas o que é destinado aí o governo e isso ou aquilo, não vamos entrar nessa esfera. Uhum. Acontece que para eu andar com o meu veículo, eu tenho que estar com ele em dia. Isso Perfeito. é legalidade. Então, todo mundo tem. Ele já está errado partindo por aí. Segundo, que você lembrou e observou aí, esse veículo, ele é um veículo que ele não é mais um veículo. Ele tá em baixa permanente no chassi, tá? Ele é vendido como sucata para desmanche. E isso foi um meio que percebeu-se aí, né, de alguns comerciantes aí, de que ele ganharia mais dinheiro vendendo o veículo inteiro ali do que vender a peça como sucata, tá? Nem todos, não podemos generalizar, mas alguns maus comerciantes aí, vamos dizer assim, né? Vende o veículo inteiro. E aí a pessoa compra aquele veículo mais em conta, tá? Pega a placa, faz uma placa artesanal, ou hoje até com emplacamento Mercosul aí, a gente percebe andando aí que consegue até placas bem reais. Compra no Mercado Livre. Tá? E transita. E esse cara que tá transitando, como você disse aí, como não tem registro mais esse veículo, a gente não consegue rastrear ele, puxar ele, o cara usa na prática de crime, fomenta o aumento de furtos de veículos legais, que é uma prática que a gente já percebeu, que vem aumentando muito, tá? Por exemplo, você tem tua moto, o cara furta sua moto. Aí ele pega, suprime a numeração do chassi, suprime a numeração de motor, põe uma plaquinha lá, que ele comprou no Mercado Livre, uma plaquinha artesanal, e vende como moto de leilão. Anuncia na OLX, anuncia no Mercado Livre como moto de leilão. A pessoa entra, compra uma moto roubada. Compra uma moto produto de furto. Essa prática aumentou muito, fomentou muito o furto de veículos, principalmente motocicletas. Tá? Então é uma série de consequências maléficas para todo mundo. E para o governo, principalmente, também. Porque é uma prática que aumenta muito o crime e é difícil da gente controlar. Então, hoje, deu uma arrochada na lei, deu uma apertada na lei, essa alteração que você observou aí, exatamente em virtude disso. Tá? De tentar coibir e culpar o cara que está comprando e andando com aquilo. O cara que está andando com o veículo, ele também está cometendo um crime. Por mais que ele informe que ele... eu comprei de um desconhecido lá na Feira do Rolo, lá na Pedra, lá na antiga Pedra, ali onde era embaixo do viaduto do Jornal Reis. Eu não sei quem que é o cara, eu comprei da internet, só dei o dinheiro para ele, paguei e fui embora. Tá? E esse cara, a gente tá... Quando pega aí, essa semana teve um caso aí, tá? Eu fui no apoio até na ocorrência lá, e o indivíduo foi conduzido, a motocicleta foi apresentada na central de flagrantes e o delegado enquadrou o cara aí no artigo 311 do Código Penal, que é a adulteração de sinal de identificador de veículo automotor, e a motocicleta foi apreendida. Então, exatamente para retirar isso da rua, e o cara vai responder um processo crime. Então a pessoa aí que tava achando que vai, às vezes eu tô circulando com essa moto ainda nada. Agora dá. Tem punição criminal, sua ficha lá vai ficar suja, vai sair do réu primário, vai perder vai responder à justiça, vai perder o bem, vai perder o valorzinho que ele pegou ali, né? Ele poderia ter procurado, talvez, comprar um outro veículo legal, que seja legal, né? Dentro da legalidade, andar certo.
E muitas vezes também a pessoa compra isso aí para praticar todo tipo de infração aí, porque ele não vai ser multado, não tem como ser autuado esse veículo. E é importante, às vezes, falar, né, que... Gerando risco. Um recado mesmo pro pessoal, né? Aí tá o seu filho passeando lá na rua, vem uma pessoa com uma moto dessa, que não tem fiscalização, como o senhor acabou de falar, pinando, né, levantando a moto lá, uma roda só, e atropela um filho seu, e aí? Aí ele vai embora, lá, a câmera até pega a placa dele, o radar, ou alguém vê essa placa e denuncia, e aí, mas de quem que é essa moto? Não consegue fazer nada. Não vai conseguir identificar. Não consegue fazer nada. Aí se for uma coisa mais grave, o cara vai pegar essa placa e jogar fora, vai continuar andando com o veículo, colocar outra e... Então esse tipo de veículo tem que ser retirado de circulação e a pessoa que comprou tem que ser penalizada para ele entender que ele não deve fazer isso mais vezes, né? Para ele entender que a coisa é séria, é de verdade e que se ele continuar no erro aí vai piorar a situação dele. Veículo de emergência, né? Se fosse, guarda folgado, fica andando na calçada, para na calçada, para não sei aonde, passa o semáforo vermelho. Só que o pessoal às vezes não sabe que tem um dispositivo no Código de Trânsito que fala disso, né? A livre parada, circulação das viaturas oficiais, né? Das viaturas policiais. O Código de Trânsito Brasileiro, lá no seu artigo 29, inciso 7º, ele traz... E a gente costuma falar que são os veículos de emergência, né? Tem um rol de veículos lá, são os veículos de polícia, de salvamento, as ambulâncias, os de operação e fiscalização de trânsito, eles gozam de livre circulação, parada e estacionamento, né? Os veículos de emergência gozam de livre circulação, parada e estacionamento quando estiverem prestando um serviço de urgência ou quando estiverem fazendo o policiamento e o serviço de preservação da ordem pública, né? Então, esses veículos eles têm essas prerrogativas de livre circulação, parada e estacionamento. Então, muita gente às vezes não entende, fica questionando, fala sem saber, porque não tem o desconhecimento da legislação, mas esses veículos têm essas prerrogativas definidas em lei. Nesses casos, quando estiver fazendo um atendimento de emergência ou quando estiver fazendo um serviço de preservação da ordem ou de policiamento ostensivo, por exemplo, vai ter uma manifestação em determinado local, uma praça ou na frente da prefeitura. E aí a gente precisa ir lá e posicionar nossas viaturas em locais estratégicos, com segurança para a gente, né? E a gente precisa utilizar uma calçada, um passeio, um calçadão, sei lá, qualquer lugar que para o cidadão comum aquilo é uma infração de trânsito. Mas para os veículos de emergência, não é. E o motivo é simples, né? Vamos supor, uma ambulância tem que buscar uma pessoa, ela tem que circular mais rápido, ela tem que subir em algum lugar. A viatura tá vendo um crime lá na praça, o indivíduo pode correr, pode se esquivar, pode jogar coisa fora que ele tem que subir com a viatura na praça, pra fiscalizar, para eventualmente entrar numa rua contramão. É claro que a gente aqui não quer falar que a gente vai folgar e fazer o que quiser. Bel prazer. Isso eu passo nas instruções para os colegas. Não é isso, é ter coerência, né? Fazer com um mínimo, pelo menos um mínimo de segurança até para o outro usuário da via, né? Então, para isso a gente tem as ferramentas aí, tem sirene, tem o sistema de iluminação intermitente, que a gente conhece como highlight, tem o sistema de sirene, né? Então, em casos que a gente percebe que é uma situação que talvez é mais perigosa, o próprio Código de Trânsito Brasileiro determina que sejam acionados esses dispositivos de segurança, que é a sirene e o sistema de iluminação intermitente de emergência. Então, não é assim, não é do jeito que a gente acha que não é faroeste. Uhum. Tem um regramento, sim, mas a gente tem essa prerrogativa. E às vezes a pessoa vê uma situação também, que eu já vi acontecer, assim, mas a viatura ligou a sirene, o giroflex, eu falo porque já aconteceu comigo, e passou 3 quarteirão, ela desligou e parou, não sei o quê. Mas às vezes é porque você foi chamado para uma ocorrência, começou aí, já chegou 2, 3 viaturas no local, ou aquela ocorrência foi cancelada por algum motivo de força maior, sei lá, de fortitude aí, e aí você
simplesmente não tem que atender mais. E por isso que você não desliga. O que é que você queria furar a fila? Né? Acontece. Tem gente que tem esse pensamento, né? Mas a todo tempo, nas nossas instruções, né? A gente passa pro colega de farda, pro nosso par que tá ali, os cuidados, né? Eu costumo até dizer, citar como exemplo o resgate. A gente escuta o resgate, né? Do Corpo de Bombeiros, que vai atender vítimas, geralmente vítimas de acidente grave. E o cara pode estar morrendo ali. Eles não fazem loucura. Eles ligam a sirene, parece que eles estão a 200 por hora, mas na hora que você olha, eles estão naquela... Eles vão, se deslocam... Dentro do possível ali. Se deslocam com uma velocidade maior, se deslocam... mas com cautela, porque senão eles não vão chegar, vai ter outra vítima, ou talvez eles não vão conseguir socorrer aquela que eles estão levando, entendeu? Então, e muito também acontece isso daí que você falou. Joga no rádio uma situação emergencial, ou o colega pedindo apoio, uma determinada situação. E a viatura tá indo, mas de repente o colega cancela, porque ele achava que era uma situação que poderia ser uma emergência ali, mas não era. E você saiu 2, 3 quarteirões e cancelou na rede. Não precisa mais de vir com brevidade, né? Então você cancela a brevidade, desliga o sistema de iluminação e da sirene ali e continua a vida normal, patrulhamento normal. Perfeito. Bom, a gente tá quase chegando ao fim. Eu só queria voltar na questão da sucata. O pessoal fala muito assim. E eu vou ter que concordar com o público, né? Por que vende o negócio de sucata se serve para desmanche, né? Por que já não proíbe essa venda dessa moto inteira e não desmancha logo o trem, né? Na sua opinião. Então, é complicado, né? É complicado. E aí a gente vai entrar numa seara aí da parte de legislação, da construção de legislação, e infelizmente é uma coisa assim, né? Eu às vezes brinco, não fui eu que fiz a lei. A gente só aplica, a gente só assegura a lei. Mas, só a título de curiosidade, na segunda vez, aí sim, ela é vendida com sucata mesmo, prensada e vendida com peso de ferro velho. Uhum. Então, por exemplo, você comprou uma moto, você tem um comércio de peças. Uhum. Você vai lá e compra um lote de moto de um leilão, de um leiloeiro oficial. Tá? Mas aquelas motos que você comprou, nenhuma pode rodar, nenhuma dá documento. É para vender peça. Uhum. Mas aí você é espertão e descobriu que se você vender inteira, você vai ganhar mais dinheiro. E aí você vende inteira. E o cara que comprou, ele quer saber de andar. Né? Muitas vezes trabalhadores até. Muitas vezes pessoas que não conseguem se habilitar, porque não conseguem passar no exame por nervosismo, enfim, porque não conseguem ler e escrever. Já aconteceu N situações comigo. E aí o cara não tem habilitação, então ele pega uma coisa que ele se prender, ele não perdeu tanto, tá? E aí o cara vai andar. A hora que esse cara for alvo de fiscalização, vai ser apreendido o veículo, vai perder o veículo. Esse veículo vai voltar para leilão. Só que esse retorno para leilão, ele é vendido como sucata, na segunda vez. Perfeito. Concordo contigo e acho que deveria ser vendido já na primeira vez, ou pelo menos vendido peças. Então. Não precisava ser prensado, mas que vendesse o chassi suprimido todo, ó. Peças. E as peças. Né? Mas mesmo com o chassi suprimido, o cara, ele monta e vende. Eu falo assim, nem põe chassi no jogo, complicado, né? Nem põe. O jeitinho é complicado, a gente sabe, né, do jeitinho. E aí a gente sabe que já acompanhamos fiscalização do Detran, e você já teve também o prazer de acompanhar a fiscalização do Detran, fiscalizando esses pontos de vendas, alguns pontos de vendas, onde chegou no local, tinha 200, 300 motos lá de leilão, só esperando a vez dela ali ser montada ou ser vendida. Perfeito. Questão da multa revelia, de forma bem rápida, né? Às vezes o pessoal me pergunta, tinha uma câmera lá, ela multa, né? Acho que aqui em Rio Preto não tem esse caso ainda, né? Do monitoramento de câmera, pegar uma infração e você poder fazer. Acho que não tem ainda, você vai me explicar aqui. Mas a multa revelia, sim. Se o agente viu lá você cometendo a multa, ele não necessariamente ele precisa abordar aquele carro, né? E também a questão da câmera, existe uma possibilidade de ter o monitoramento por câmera, né?
E tem em outras cidades também. Né? São situações diferentes, né? A fiscalização por vídeo monitoramento, hoje, ela é prevista na legislação de trânsito brasileira, tá? Se o órgão de trânsito aqui de Rio Preto quiser implantar a fiscalização por vídeo monitoramento, é possível, dentro da legalidade. A única coisa que vai necessitar em Rio Preto é colocar placas de sinalização indicando que aquele local ele é fiscalizado por vídeo monitoramento. Toda avenida, rua que tem... Todo local que for fiscalizado através de câmeras tem que ter. Entendi. Legal. Tem que ter. Local fiscalizado por vídeo fiscalização por vídeo monitoramento. Na via em que tiver câmeras para fiscalizar. Tá? A outra situação é a situação do agente, seja ele um policial rodoviário federal, seja ele um policial militar rodoviário do estado, seja ele um policial militar que trabalha dentro do município, um GCM, todo mundo que fiscaliza trânsito, ou um agente de trânsito de carreira. Todo mundo fiscaliza trânsito. Tá? Por força do CTB, ele pode fazer autuação sem abordagem. Tá? E em alguns casos, é obrigatória a abordagem. Mas na grande maioria, a lei, o Código de Trânsito Brasileiro, faculta ao agente fazer a multa sem abordagem. Isso não é nós que inventamos, isso está na lei. Alguns casos são obrigatórios, alguns casos a abordagem é obrigatória. Alguns casos ainda é obrigatória a abordagem. Vou dar um exemplo, embriaguez ao volante. Tá? Não pode ser feita uma autuação de embriaguez sem abordagem. Por motivos óbvios, né? Você falou a revelia, você já usou o termo que a gente usa, né? A revelia é o termo, só para explicar para o ouvinte aí, que talvez não saiba, né? A revelia é o termo que a gente usa para quando a gente não aborda. Tá? A gente não aborda. Então, se a gente pode fazer a multa sem abordagem, tá? Não tem ilegalidade nenhuma. Agora, determinadas situações que exija a abordagem, aí não pode ser feito sem abordagem. Nem por vídeo monitoramento. Se a multa é obrigatória a abordagem, no caso embriaguez ao volante, não pode ser autuado embriaguez ao volante nem pelo agente e nem por vídeo monitoramento. Que, na verdade, o vídeo monitoramento, o Martino, é um policial que está lá do outro lado da câmera, vendo lá em tempo real, e ele vê a infração com os olhos da câmera. A câmera é os olhos do policial naquele momento. Sim. Perfeito. Bom, Latanzi, tem muita coisa no Código de Trânsito. Se a gente fosse fazer um vídeo de tudo, teria que ter... sei lá, um mês para ficar falando aqui para falar de tudo. A gente tentou pegar alguns pontos aí legais de falar aqui no podcast. Mas para finalizar, eu queria puxar um gancho da questão do cinto, mas falando de um outro assunto. Você vai entender. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não quero usar cinto, é para minha segurança, não tá afetando ninguém. O cinto de segurança, ele... Se eu bater, eu vou morrer, eu que vou me prejudicar, não vai prejudicar ninguém, por que tem essa autuação? Vamos pôr assim um exemplo, outro, capacete, enfim, podemos citar algumas coisas aí. Porém, não, tem um motivo, né, disso, até comentei com você hoje à tarde, quando a gente estava no plantão, falei que tinha uma discussão lá atrás, que eu vi no Roda Viva, num programa de TV, que o Maluf vem falando, da questão da autuação com cinto, os próprios jornalistas antigamente perguntando, mas cinto, e a liberdade da pessoa, né? Citou o exemplo do cigarro, que também era cercear a liberdade da pessoa, fumar em local fechado. Então, eu queria que você explicasse essa questão, né? Por que o cinto tem autuação e não é só a vida da pessoa que está em jogo ali, essa opção dela, né? É bem colocado essa situação, né? Uma excelente pergunta aí, né? E é uma pergunta mais assim, né? Nem é tão ligado a CTB, né? Vamos dizer assim, mas é mais ligado à parte legal, jurídica da coisa, né? Do poder dever do Estado em proteger o bem mais precioso do ser humano, que é a vida, né? Então, o Estado, ele tem um poder dever de zelar por aquilo que é importante, do que é um bem jurídico. Ele tem o poder, dever de zelar por um bem jurídico, e a vida é o bem jurídico mais importante de uma pessoa.
E toda vez que essa pessoa ela coloca o próprio bem jurídico em risco, tá? E ela tá achando que é só o bem jurídico dela que tá sendo colocado em risco, e aí é um ledo engano, a pessoa é um engano muito grande, porque é a exemplo do cinto de segurança, a exemplo do capacete. Se essa pessoa que pensa desse jeito, se ela se envolve no acidente, mesmo que sozinha, tá? Ela bate numa árvore, ou ela cai de moto, tá? E ela vem a se machucar. Quem que vai atender? Quem que vai socorrer essa pessoa? É o Estado, tá? Na maioria, na grande maioria. Tá? Mesmo que a pessoa venha um familiar e leve no carro particular, não venha uma unidade de resgate ou não venha o SAMU. Tá? O particular é levado pelo irmão, pelo parente que mora ali próximo. Mas ele vai para o hospital. E muitas vezes ele vai dar entrada no hospital, tá? E ele às vezes não tem plano de saúde. Ou às vezes ele está em horário de serviço e precisa abrir o comunicado de acidente de trabalho. Então, de uma certa forma, ele vai gerar um ônus muito grande de custo, de gasto, que a gente já falou lá atrás, em decorrência das mortes, de acidente, a gente até citou. É um gasto, uma conta muito grande. Às vezes é uma aposentadoria. Às vezes é uma aposentadoria. É uma pessoa que vai ficar inválida, que vai aposentar e o Estado vai querer receber do Estado. Então o Estado ele tem o dever de proteger esse bem jurídico. Tá? Por mais que pessoas às vezes não entendam assim, o Estado tem o dever, através dos deputados e dos senadores, né? Sancionando leis aí, né? Para proteger. É o famoso poder de polícia, tá? Que muita gente acha que é só as polícias que têm, né, o poder de polícia. E o poder de polícia ele vem lá do Código Tributário Nacional, né? Ele é o poder que o Estado tem de cercear um direito seu individual em prol da coletividade. Você não vai fumar aqui nesse local fechado. Ah, mas é meu direito. Mas é teu direito particular. Então eu vou cercear esse seu direito em prol de todo mundo que está nesse ambiente fechado aqui, num barzinho, num restaurante, num estabelecimento. Ou você vai ser obrigado a usar o cinto, eu vou cercear os seus direitos individuais de liberdade, de não usar cinto, de não usar capacete, em prol da coletividade, do custo, do gasto, do problema que vai ser gerado ali em decorrência do acidente. Porque às vezes o cara, ele tá sem capacete, bate um bicho no olho dele, ele faz assim, ele perde o controle, vai, bate e atropela alguém, mata alguém, uma criança, bate num carro, gera um dano para outra pessoa, uma série de consequências. Então esse é o princípio básico de se tutelar pelo bem jurídico. Cercear o direito individual em prol da coletividade. E muita gente não entende, acha que não, eu tenho o direito, mas o Estado também tem o direito e o dever, é poder-dever do Estado em zelar do bem jurídico, tutelar, né, o bem jurídico de terceiros em prol da coletividade. Além da questão moral também, né? Vamos pensar assim, vamos liberar tudo, deixa usar cinto quem quer, e a moral, né, que também é um princípio da administração pública, e o seu filho, que você está dando exemplo, isso, não usa cinto, deixa sua vida em risco, né, porque é científico, estatística, se você usar cinto, tem menos morte, tô certo ou não? É físico, no impacto você vai ser projetado para frente, é estatístico, porque vai se acumulando, sim, mas o nome já fala, assim, de segurança, né, às vezes meu filho entra no meu carro e eu tenho que cobrar ele. Ô, fera, põe o cinto aí, fera. Né? E aí, às vezes, ele acha ruim. Ou minha filha eu já ensino. Filha, cinto não é pro policial não multar a gente. Não é pro policial não multar o papai que está usando cinto. Você está usando cinto, olha o nome, cinto de segurança. Você está usando cinto para sua segurança. Você está usando o assento elevatório, que ela tem idade de assento elevatório, para sua segurança. Para o cinto não pegar teu pescocinho e não machucar seu pescoço. Por isso que usa o assento, o equipamento para criança. Você sabe que esses dias atrás eu atendi um capotamento ali perto da Unip. E eu tô vendo muito capotamento na cidade. Quem acompanha aí as páginas de notícia vai notar isso. Não sei se é porque os carros estão mais altos, esses SUV. Eu tenho a impressão que é isso. Porque sempre tá envolvido um SUV e tal. Mexe com a estabilidade. Uma caminhonete, né? Questão da estabilidade e tal. E
E aí a pessoa passou no pare, era uma moça, uma médica, né, inclusive, não estava alterada, não estava embriagada, ela simplesmente não viu na hora que ela foi passar o cruzamento e acertou até era um BID, né, um veículo alto, um carro, uma SUV, e capotou. Dizem quem viu ali, que estava no local, que capotou mais de uma vez. E aí abriu os airbags, né, a importância da tecnologia e tal, mas o cara tava de cinto. E ele saiu do carro intacto, sem um arranhão. Batido na poeira, assim, nos vidros, dos capos de vidro. Sem um arranhão. E a moça também bateu, o carro dela bateu depois numa árvore, enfim. Nenhum dos dois machucou nada. Eu fico imaginando se não estivesse de cinto, né? Com certeza, no mínimo, ia machucar. No mínimo, se não tivesse uma coisa mais grave, né? Um risco muito grande de ser, no caso de capotamento aí, ser projetado, né? E é uma situação que pode acontecer a qualquer momento. Ele tava passando, a pessoa passou no pare, relou... Ser arremessado para fora do veículo e aí a probabilidade de uma vítima gravíssima ou até fatal é muito grande. Porque no momento que o carro capota ali, que ele tá sem cinto, e casos que a gente já viu, assim, em vídeos, na força ali do giro do veículo ali, né, a pessoa é projetada para fora do veículo e quando ela é projetada, ela é arremessada literalmente, numa velocidade que às vezes o impacto causa o óbito instantâneo ali. E às vezes a pessoa quer só na rodovia, né? E não, eu tô citando aqui um caso dentro da cidade, que não é tão alta a velocidade. Dentro da cidade. Dependendo do toque, na onde foi, na parte do carro ali, ele não precisa estar correndo muito para capotar, não, para tombar o carro de lado. É coisa de 40 por hora ali, já acontece. Sim. Latanz, eu vou te dar um presente, agradecer a presença no Poliscast, vou até tirar aqui. Legal. Boné personalizado aí do nosso podcast. Agradeço. Vai de presente aí pra você. Fazer a nossa propaganda também. Você vai me usando aí. Convidar o pessoal de assistir, mandar pros seus amigos aí. E aí a gente vai também convidar o pessoal que queira deixar alguma dúvida nos comentários do vídeo. Curte aí, pelo amor de Deus, aperta no joinha aí pra gente divulgar o podcast. Compartilha com seus amigos. Agradecer a técnica aqui. A nossa querida Vanessa, que também tem o podcast dela, né? O Tagarelante. Acertei? Acertou. Agradecer ao estúdio DLG Mídia e deixar uma última palavra aí que você queira falar, divulgar, dar um show da Xuxa, se você quiser falar, mandar um abraço pra alguém. Legal, agradeço a oportunidade de a gente estar aí batendo um papo e você bem sabe que é um tema que eu gosto. Então, quando a gente começa a falar coisa que a gente gosta e que a gente, às vezes, tem um pouco de conhecimento, procura se aprimorar, a coisa flui, né? Vai embora. Então, agradecer realmente a oportunidade aí e mandar um abraço para os colegas aí, né? Para os companheiros de trabalho, que tá todo dia na árdua tarefa de tentar deixar esse trânsito mais humanizado aí, com uma segurança e uma fluidez melhor para todos aí, até porque às vezes a gente é condutor e às vezes a gente é pedestre. E como você falou lá atrás, a sua esposa tá no trânsito, a minha, meus filhos, meus familiares e os seus familiares. Então, eu penso sempre nisso, né? De tentar ter uma coisa mais segura, mais humanizada, com números menores aí de óbitos e de sequelas. Porque nesse fenômeno chamado trânsito, tá todo mundo, né? Todo mundo vivencia trânsito todo dia. Nossos familiares, entes queridos, pessoas que a gente gosta. E tentar deixar sempre um recado aí de um pouco de paz aí, de empatia, se colocar no lugar do próximo e trazer uma Rio Preto com índices mais baixos, com índices melhores aí. Porque é uma cidade que eu sou nascido e criado aqui, que eu amo e que quando a gente fala é difícil de acreditar, mas é isso. Quero mandar um abraço para todo mundo aí, pros colegas aí. E curta lá, dá um joinha, tá? E a gente tá aí, quem sabe outra oportunidade de voltar aí e fazer alguma coisa mais curta, mais com certeza, tema específico aí. A gente vai conversar aí, quem sabe aí no canal vai rolar aí de vez em quando uns vídeos aí
Nosso Jaime Latanzi, Bacana. especialista no trânsito, beleza? E uma coisa importante, né? Porque às vezes muitas pessoas aí tem um pouco de preconceito com a questão do trânsito, né? Tem uma visão errada. A fiscalização de trânsito serve para multar, para arrecadar, para ferrar a população, né? E aí, às vezes a gente tem que trazer umas informações nesse sentido para, olha o tanto de morte que tem, olha o tanto de segurança que tem no trânsito, né? Exatamente. E é aquela coisa, né? Hoje sou eu, amanhã é você, seu pai, sua mãe, lá na rua, transitando, e a gente não quer o mal para os nossos entes queridos, assim como os demais usuários da vida também não querem para os entes queridos deles. Então, se cada um fizer a sua parte, a coisa melhora. E a gente reduz números aí para sofrer menos e viver melhor, mais feliz. É isso aí, pessoal. Obrigado, GCM Latanzi. Continua acompanhando o Poliscast e até a próxima.